Então, pessoal, eu vou utilizar 3 florzinhas iguais a essa. Esta é a flor Lívia. Tem aqui no meu canal o vídeo disponível. Eu vou deixar aqui no vídeo, logo abaixo, na descrição. Então, ali vai ter o link dessa florzinha para vocês. Então, eu vou utilizar 3 florzinhas com a base quadradinha, igual eu ensino lá no vídeo, com os 4 cantinhos. Então, vamos lá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer a emenda das flores. E para a emenda, eu vou utilizar o barbante Apollo da Círculo. Então, vou dar início aqui no cantinho. Eu inicio com o ponto baixo, mas caso você goste de amarrar, também pode amarrar. Aqui eu vou fazer 2 correntes, que com o ponto baixo, dando o tamanho de um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. O nosso cantinho terá um bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma. Uma corrente da laçada vem no próximo espacinho. E aqui vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, toda a lateral da nossa florzinha será 3 pontos altos, uma corrente de espaço, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer a emenda sem cortar o fio. Então, nós trabalhamos uma lateral com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Dessa forma. Aqui eu vou pegar a florzinha, vou colocar a parte de trás com a parte de trás da florzinha, desta forma. Vou dar a laçada na agulha e já venho na segunda flor. Aqui eu vou fazer a mesma sequência. Serão 3 pontos altos. Mas ao invés de fazer uma corrente, eu vou vir aqui na correntinha da flor anterior e vou fazer um ponto baixo. Então, na segunda florzinha, eu vou substituir a corrente pelo ponto baixo. Então, é um bloquinho de 3 pontos altos. E um ponto baixo na correntinha. E assim, nós vamos trabalhar toda a lateral da flor. Então, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, venho na primeira flor, um ponto baixo. E aqui eu cheguei no cantinho. O cantinho eu vou fazer 3 pontos altos. Vou vir aqui na terceira corrente inicial do primeiro bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixo. E vai ficar dessa forma a emenda. Então, a primeira florzinha, nós descemos com um bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de espaço. A segunda flor, nós subimos com bloquinhos de 3 pontos altos e um ponto baixo prendendo na correntinha. Agora, pra gente chegar lá do outro lado e fazer a emenda da terceira florzinha, nós vamos trabalhar a parte de cima normalmente. Então, vou fazer uma corrente de espaço e vou terminar o cantinho com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vem aqui no próximo bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. A parte de cima do nosso motivo vai ficar assim. Então, aqui nós estamos trabalhando a base da flor. É sempre com bloquinho de 3 pontos altos e o cantinho sempre vai ser o leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer o cantinho. Uma corrente de espaço, cheguei em cima do leque. Vou fazer
3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui, a emenda nós vamos fazer igual a primeira. Nós vamos descer com um bloquinho de 3 pontos altos, cada bloquinho num espacinho, intercalados por uma corrente, igual aqui. Então, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho. Coloca a florzinha, a parte de trás com a parte de trás, e volta. Com um bloquinho, um ponto baixo, um bloquinho, ponto baixo, um bloquinho, ponto baixo, um bloquinho, ponto baixo. Então, vou fazer essa emenda da flor, igual trabalhamos aqui a primeira, e volto para explicar para vocês como que continua aqui a emenda das nossas florzinhas. Então, fiz a emenda da minha terceira florzinha, igual a da segunda. Então, eu desci aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, um bloquinho, uma corrente, e voltei com um bloquinho, um ponto baixo, prendendo na correntinha, um bloquinho, ponto baixo, e assim por diante, até chegar aqui no cantinho. Então, esse cantinho será igual ao da flor anterior. Vamos fazer uma corrente de espaço e mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Aqui a volta da florzinha, nós vamos trabalhar normalmente, igual a base da flor. Então, onde tem espacinho, eu vou fazer bloquinho de 3 pontos altos, igual trabalhamos aqui em cima. Faz o cantinho normalmente, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Trabalha toda a volta da flor igual a base. Sempre com o cantinho, com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou trabalhar toda a volta aqui da minha florzinha e volto para mostrar para vocês como que trabalha aqui na emenda entre uma flor e outra para completar o cantinho. Então, aqui eu fiz a voltinha da flor, normalmente sem fazer emenda. Então, são 2 bloquinhos de 3 pontos altos intercalados por uma corrente e o cantinho. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Repetir toda a volta da flor. Agora, chegamos aqui na emenda de uma flor e outra. Então, no primeiro cantinho, nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos vir aqui, entre os 2 bloquinhos das 2 flores, introduz a agulha aqui dentro e faz um ponto baixo. Aqui formou o cantinho da primeira flor. Então, aqui terminamos a primeira base. Vem aqui no espacinho da próxima flor e faz 3 pontos altos. Aqui nós vamos concluir o cantinho da segunda flor. Vai ficar dessa forma. Agora, é só completar o restante da carreira. 3 pontos altos, 1, 2, 3. Uma corrente de espaço. 3 pontos altos. Uma corrente. E chegamos na emenda das flores novamente. Então, desse lado, nós vamos fazer 3 pontos altos. Um ponto baixo aqui entre os 2 bloquinhos. E mais 3 pontos altos, fechando o próximo cantinho da flor. E vai ficar dessa forma. Então, aqui nós concluímos as bases das 2 flores. Vai ficar assim. A última flor é só completar a volta, igual aqui da primeira florzinha. Então, vou trabalhar até chegar aqui no último espacinho e volto a mostrar pra vocês como que finaliza a carreira e como que inicia a próxima carreira. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da florzinha e vai ficar assim. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que finaliza o cantinho e como que inicia a próxima carreira. Então, aqui eu já fiz a minha correntinha de espaço. Eu vou vir aqui no último cantinho e vou finalizar com 3 pontos altos. 1,
2, 3. Vou vir aqui em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir a agulha, puxar o fio. Esse mesmo fio vou puxar por dentro da laçada, formando ponto baixíssimo. E aqui terminamos a emenda das nossas flores. Para a próxima carreira, vamos dar início com 3 correntes. Dá a laçada na agulha, vem aqui dentro do espacinho, tem uma correntinha, faz um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Eu gosto sempre de pegar na alça de trás do ponto de base para ficar esse detalhe aqui na frente do tapete. Então, vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no cantinho. Entre um cantinho e outro, teremos que ter 42 pontos altos. Então, entre um cantinho, aqui a correntinha que está ao lado do cantinho, e a correntinha que está do lado do outro cantinho, aqui, teremos que ter 42 pontos altos. Sempre um ponto alto em cima de cada ponto de base e totalizando 42 pontos altos. Então, vou trabalhar até chegar aqui no cantinho e volto a mostrar pra vocês como que é feito o nosso cantinho. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a lateral, um ponto alto em cima de cada ponto de base. O restante aqui da carreira eu vou concluir depois que fizer toda a volta aqui da carreira. Lembrando que de uma correntinha até a outra, temos que ter 42 pontos altos. Então, chegamos aqui no cantinho. No cantinho eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E vou fazer o aumento aqui nas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vai ficar dessa forma. E aqui, vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto de base. No total, aqui no cantinho, teremos 9 pontos altos. 3 pontos altos em cima dos 3 pontos de base, 3 de aumento e mais 3 em cima aqui dos outros 3 pontos de base. Então, agora a nossa carreira será repetição. Vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, aqui até chegar no cantinho. No cantinho, vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base e fazer o aumento de 3 pontinhos, igual fizemos aqui, nas duas correntinhas. A outra lateral, da mesma forma. Trabalha um ponto alto para cada ponto de base, lembrando que tem que ter 42 pontinhos de uma correntinha a outra. E no cantinho, o aumento de 3 pontos altos nas duas correntinhas. Então, vou trabalhar aqui até chegar no último ponto alto e volto a mostrar para vocês como que finaliza a carreira. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira com os pontos altos e vai ficar dessa forma. Caso você vá aumentar, colocar mais flores, é sempre a cada 9 pontos altos que dá o desenho, ok? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a carreira. Então, aqui fiz meu último ponto alto, vou vir aqui em cima da terceira correntinha inicial e fazer o ponto baixíssimo. Puxei o fiozinho, esse mesmo fio puxo para dentro da laçada. E vai ficar dessa forma. Agora, a nossa divisão será 6 pontos altos em relevo pegando pela parte de trás, 3 pegando pela parte da frente. Então, nós vamos começar a contar a partir aqui do cantinho, aqui do pontinho ao lado do canto. Aqui no cantinho, vamos iniciar com 6 pontos altos pegando pela parte de trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pela frente, 1, 2, 3 e mais 6 pela parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo para dar início certinho aqui. Aqui onde vamos iniciar com os 3 pontos altos pegando pela frente. Então, aqui mais um pontinho. Lembrando que são 6 pontos altos pegando por trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pela frente. 1, 2, 3. 6 pegando pela parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vamos dar início aos 3 pegando pela frente.
Introduzo a agulha aqui pela frente do tapete. Todo início de carreira com ponto relevo será dessa forma. Um ponto baixo pegando pela frente, 2 correntes, que equivale a um ponto alto. Vem no próximo ponto e faz o ponto alto pegando pela frente. Dá a laçada, introduz a agulha pegando pela frente do tapete, tira de 2 em 2. Aqui ficou os 3 pontos altos pegando pela parte da frente. E agora vamos trabalhar pegando pela parte de trás. Então, introduz a agulha lá por trás do tapete. E aqui vamos fazer 6 pontos altos pegando pela parte de trás. 2, 3, 4, 5, 6. E vai ficar dessa forma. Então, sempre será 3 pegando pela parte da frente, 6 pegando pela parte de trás. E agora, os 3 pegando pela parte da frente. 1, 2, 3. Então, nós vamos trabalhar essa sequência até chegar aqui em cima do ponto alto, que está ao lado do cantinho. Sempre com 6 pontos altos pegando pela parte de trás, 3 pegando pela parte da frente. Aqui eu só caminhei com um ponto baixíssimo para dar início certinho na sequência dos pontos altos pegando pela frente. Então, aí no seu tapete você também vai fazer essa contagem. Pegar a correntinha ao lado do cantinho e contar. 6 pontos pegando pela parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pela frente. 1, 2, 3. E 6 pela parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para iniciar certinho também, tá, pessoal? Então, vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no último pontinho ao lado do canto. Sempre seguindo essa sequência. E volto a mostrar para vocês como será feito o cantinho do nosso tapete. Então, pessoal, cheguei aqui no pontinho alto, ao lado do cantinho. Então, nossa carreira vai formar esses desenhos aqui. Ficar esse relevinho para a parte da frente, como se fosse um trançado. Bem bonito, não é mesmo? Lembrando que são 6 pontos altos pegando pela parte de trás, 3 pela parte da frente. Aqui no cantinho, nós vamos trabalhar em cima dos 9 pontos altos. Então, nosso aumento será 3 pontos altos pegando pela frente. 1, 2, 3. O aumento será assim, dá a laçada, vem em cima do mesmo ponto alto, onde fizemos o ponto em relevo pegando pela frente, e faz um ponto alto. Vem aqui nos próximos 3 pontos altos, 3 pontos altos pegando pela frente. 1, 2, 3. Dá a laçada, volta em cima do ponto alto, do mesmo que fizemos o ponto pegando pela frente, e faz um ponto alto. Finaliza com 3 pontos altos pegando pela frente. Então, essa carreira, o cantinho ainda não vai definir o desenho, mas a partir das próximas, vai dar pra ver bem certinho o desenho que ele vai formar. Então, são 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. Em cada cantinho teremos 2 aumentos. Aqui, entre um cantinho e outro, a divisão de pontos será um pouco diferente. Será 3 pontos, pegando pela parte de trás. 1, 2, 3. E 3 pegando pela parte da frente. 1, 2,
2, 3 e mais 3 pegando pela parte de trás. 1, 2, 3. Então, entre um cantinho e outro, será 3 pontinhos pegando pela parte de trás, 3 pela frente, 3 pela parte de trás. Esse cantinho nós vamos trabalhar igualzinho trabalhamos esse daqui. 3 pontos em relevo, um aumento. 3 pontos em relevo, um aumento, 3 pontos em relevo. Então, nós vamos repetir essa sequência que trabalhamos desse lado, aqui do outro lado do tapete. Os aumentos no cantinho serão os mesmos que fizemos aqui. E a lateral aqui do tapete são 6 pontinhos pegando pela parte de trás, 3 pela frente. E assim por diante. Então, vou trabalhar toda a volta até chegar aqui nos 6 pontinhos pegando pela parte de trás. E volto a mostrar pra vocês como que finaliza essa carreira e como que inicia a próxima. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira. A lateral é 6 pontos altos pegando por trás, 3 pela frente, 6 por trás, 3 pela frente. Aqui nos cantinhos trabalhamos 3 pontos altos pegando pela frente, um em cima de cada ponto de base. E o aumento com um ponto alto. 3 pontos em relevo pegando pela frente, um ponto alto e mais 3 pontos em relevo. Entre um cantinho e outro, fizemos 3 pela parte de trás, 3 pela frente, 3 por trás. E essa mesma sequência repetimos do outro lado. Agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza essa carreira e como que inicia a próxima. Então, aqui fiz meus últimos 6 pontos altos, pegando pela parte de trás. Vou vir aqui na corrente inicial, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. A lateral da próxima carreira será exatamente igual a essa. Onde tem ponto alto pegando pela frente, vamos fazer ponto alto pegando pela frente. Onde tem os pontos pegando pela parte de trás, será pontos altos pegando pela parte de trás. Então, introduzir a agulha aqui pela frente da corrente inicial. E vamos iniciar sempre com um ponto baixo e 2 correntes, igual a carreira anterior. E aqui vamos fazer 2 pontos altos, pegando pela frente do tapete. E aqui onde tem os 6 pontos altos pegando pela parte de trás, vamos fazer 6 pontos altos, pegando pela parte de trás do tapete. Dá a laçada, introduz a agulha pela parte de trás e faz o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Aqui na lateral, exatamente igual à carreira anterior. 3 pontinhos pegando pela frente, 6 pegando pela parte de trás. Então, vou trabalhar até chegar aqui nos últimos 6 pontinhos, antes do cantinho. E volto a mostrar pra vocês como que será o aumento aqui do cantinho. Então, trabalhei toda a lateral aqui. Lembrando que é sempre igual, é repetição, tá, pessoal? Onde tem o ponto pegando pela frente, será ponto pegando pela frente. Onde tem pontinho pegando pela parte de trás, será ponto pegando pela parte de trás. E vai formando esse desenho. Super lindo, não é mesmo? Então, agora eu vou mostrar o cantinho. Onde tem os 3 pontos altos em relevo, sempre será 3 pontos altos em relevo. Então, aqui, os 3 pontinhos em relevo pegando pela parte da frente. E agora, vamos fazer nosso aumento. Dá a laçada, vem aqui em cima do mesmo ponto alto, onde fizemos o ponto alto relevo. Introduz a agulha na parte de cima e faz um ponto alto. Dá a laçada, agora o pontinho do aumento da carreira anterior, introduz a agulha pela parte de trás e faz o ponto em relevo pegando pela parte de trás. Os 3 pontinhos pegando pela frente. 1, 2, 3. Dá a laçada, faz o aumento. Ponto alto,
sobre o último ponto alto em relevo e o ponto de aumento da carreira anterior, pegando pela parte de trás. Finaliza com os 3 pontinhos, pegando pela parte da frente. E vai ficar assim. Então, aqui no cantinho teremos 3 pontos altos pegando pela frente, 2 na parte de trás. 3 pela frente, 2 pela parte de trás. E aqui na lateral, sempre ponto em cima de ponto. Aqui no cantinho, nós vamos repetir essa sequência em todos os cantinhos do tapete. E entre um cantinho e outro, será repetição também. 3 pontos altos pegando por trás, 3 pela frente, 3 pela parte de trás e faz os aumentos do cantinho. Nós vamos trabalhar fazendo essa sequência na lateral, sempre ponto em cima de ponto e aumentando aqui, fazendo 2 aumentos no cantinho até completar 5 carreiras do início. Então, aqui já estamos na terceira, vamos concluir essa e fazer mais 2. Aqui sempre igual. E aqui na próxima carreira teremos 3 pontinhos na parte de trás e na outra 4 pontinhos na parte de trás. Eu tenho uma peça aqui, um pedaço pronto, eu vou mostrar pra vocês. Então, o cantinho será assim. Então, aqui, a primeira carreira é a carreira que fizemos apenas em pontos altos. A segunda carreira, a gente pegou pela frente e fez o aumento de um ponto alto entre os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui tá o pontinho. Na próxima, temos o aumento, então fica 2 pontos. Aqui, temos os 3 pontos. E, na última, os 4 pontos. Sempre fazendo aumento em cima do ponto alto, onde faz o último ponto em relevo. Aqui vai dar pra ver bem. Então, tem o ponto alto em relevo. Atrás dele, pegando em cima aqui, tem o nosso aumento de ponto alto. E os outros pegando pela parte de trás. Então, nós vamos repetir essa sequência até obter 5 carreiras do início. Sempre fazendo os aumentos aqui e sempre seguindo a sequência de ponto em cima de ponto. 3 pegando pela frente, 6 pegando pela parte de trás. Então, vou concluir essa carreira e fazer as próximas 2 carreiras com aumentos. E volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu concluí as 5 carreiras com os pontos em relevo. Lembrando que a lateral é ponto em cima de ponto. Então, na primeira carreira, onde pegamos o pontinho pela parte de trás, nós vamos pegar os 6 pontos todos pela parte de trás. E os 3 pontinhos que nós pegamos pela frente serão sempre pegando pela frente. O que muda de uma carreira para outra é os aumentos aqui. Então, a primeira carreira não tem aumento, a segunda fizemos o aumento aqui atrás do ponto em relevo, e assim seguimos os aumentos, sempre na mesma direção. E vai ficar dessa forma. Então, agora eu vou mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Para essa carreira, vamos utilizar o Barroco Multicolor Premium verde. Então, vou dar início em qualquer pontinho. Vou vir aqui com a agulha apenas na alcinha de trás do ponto de base. Iniciar com ponto baixo. E 2 correntes. 1, 2. E agora eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás de cada ponto. Então, vou trabalhar dessa forma por toda a lateral. Um ponto alto para cada ponto de base. E vai ficando dessa forma. Então, nós vamos trabalhar assim até chegar aqui no primeiro aumento. Então, vou trabalhar aqui toda a lateral, um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás, até chegar aqui no nosso aumento. E então, eu volto a mostrar para vocês como será a sequência de aumentos da nossa carreira. Então, eu trabalhei aqui toda a lateral com pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto de base, vai ficar dessa forma. Cheguei aqui no primeiro aumento.
Então, em cima do aumento, nós vamos fazer outro aumento. Serão 2 pontos altos no mesmo ponto de base, dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base até o próximo aumento. Então, vem um pontinho em cima de cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. E aqui, chegamos no próximo aumento. Então, em cima do aumento, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficar dessa forma. Então, em cada cantinho, fizemos 2 aumentos, sempre em cima do aumento aqui da carreira de base. Então, nós vamos repetir essa sequência de aumento nos 4 cantinhos do tapete. Então, aqui nesse cantinho, aqui nesse e nesse cantinho também. O restante do tapete é um ponto alto para cada ponto de base, sempre pegando na alça de trás. Então, vou trabalhar toda a volta do meu tapete, fazendo os aumentos no cantinho, e volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Então, eu concluí aqui a minha carreira com o fio verde, vai ficar dessa forma. Lembrando que é um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás, e 2 aumentos de cada lado do tapete. Para finalizar, eu fiz o ponto baixíssimo, aqui em cima da terceira corrente inicial, e arrematei o fio. Então, agora eu vou mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o Barroco Multicolor Premium na cor vermelha. Então, nós vamos pegar aqui o nosso tapete, pode pegar em qualquer pontinho, tá, pessoal? Eu vou introduzir a agulha aqui, pegando o ponto de base, apenas na alcinha de trás. Vou iniciar com um ponto baixo. Eu vou subir mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui o ponto baixo e 2 correntes, equivalente a um ponto alto, e 2 correntes de espaço. Vou vir no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto, formando o Vzinho. Vai ficar dessa forma. Uma corrente de espaço da laçada. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, introduz a agulha apenas na alça de trás, faz um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Novamente, uma corrente da laçada. Pula 3 pontos de base, vem no quarto pontinho e faz um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira. Então, será um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente de espaço, pula 3 pontos de base, um novo Vzinho. Então, toda a volta nós vamos trabalhar assim. Então, vou trabalhar aqui até o último Vzinho e volto a mostrar para vocês como que finaliza a carreira. Pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira de Vzinhos. Lembrando que é um Vzinho de um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente de espaço, pulando 3 pontos de base. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a carreira e como que inicia a próxima. Então, aqui fiz meu Vzinho, vou fazer uma corrente de espaço. Então, o Vzinho aqui eu vou fazer a emenda da seguinte forma. Tem o ponto baixo, 2 correntes. Então, aqui na segunda correntinha, introduzi a agulha, ficou o fiozinho, esse mesmo fiozinho puxo para dentro, formando ponto baixíssimo. Aqui tem que ficar as 2 correntes de espaço. Para a próxima carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, aqui em cima das 2 correntes de base, em cima do ponto alto, e vou introduzir a agulha aqui no espaço de uma correntinha, depois do V. Vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos iniciar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Da laçada, vem no mesmo espacinho um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espacinho e vamos fazer um novo V.
um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, essa carreira será repetição aqui da primeira. A única diferença é que nós vamos pegar aqui no espacinho entre um V e outro para fazer o Vzinho. Então, é um Vzinho, uma corrente de espaço, pulo o V da carreira anterior, faz um Vzinho na corrente de espaço. Então, vou trabalhar dessa forma por toda a carreira até chegar no último V e volto a mostrar para vocês como que finaliza a carreira e como que inicia a próxima. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira, lembrando que foi repetição da carreira anterior. Um Vzinho, uma correntinha, pulo o V de espaço, novo Vzinho na corrente de espaço. Então, aqui eu vou terminar com uma correntinha de espaço, vou vir na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma. Aqui eu vou caminhar novamente com ponto baixíssimo, até chegar na correntinha de espaço. Dessa forma. E aqui eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dá a laçada, vem aqui na correntinha de base, no mesmo pontinho que fizemos a corrente, e faz ponto alto formando o Vzinho. A diferença dessa carreira para as anteriores é que aqui teremos duas correntes de espaço. Da laçada, vem aqui no próximo espacinho, depois do V, faz um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, a diferença dessa carreira para as anteriores é que agora teremos duas correntes de espaço. Então, é duas correntes, o Vzinho, duas correntes, o Vzinho, até o final da carreira. Então, a gente vai concluir esta carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente inicial. Então, é só arrematar o fio, que essa parte aqui dos Vzinhos vai estar pronta. Então, vou trabalhar até o final da carreira com um Vzinho, duas correntes, um Vzinho, duas correntes, e fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Arremato o fio, então eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira, lembrando que é um Vzinho e duas correntes de espaço. Finaliza igual as carreiras anteriores. A única diferença é que aqui vamos fazer duas correntes e fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. E vai ficar dessa forma. Vai dar uma leve fechadinha, tá, pessoal? Mas é normal. Agora, nós vamos trabalhar aqui na parte de trás, preenchendo os Vzinhos, para dar o efeito de dupla face. Então, ele vai esticar.